O terror, um tipo de arte que nos desperta sentimentos indesejáveis e desconfortáveis. Suas origens fazem parte da natureza humana de contar histórias desde tempos remotos, tradições orais de contos infantis que permanecem até hoje, como João e Maria e Chapeuzinho Vermelho, são exemplos de como as fábulas poderiam ser usadas para estimular o medo e certos comportamentos nas crianças, apesar de terem se modificadas ao longo do tempo e perderem essa influência. Se antes o intuito era repassar mensagens de conduta através de histórias simples, com o passar das décadas, os autores desejavam explorar esse tema através da fantasia e ficção científica, diversificando as tramas com o objetivo de apenas causar medo ou criar novas ideias. Lovecraft, Bram Stoker e, mais à frente, Ridley Scott, Stephen King e Junji Ito demonstram o potencial ainda não escrito e único do gênero. Terror psicológico e sobrenatural podem andar de mãos juntas e Fouan Otané está aí para provar isso. Ainda que sendo histórias únicas em cada capítulo e curtas, às vezes de 2 ou 3 páginas, mesmo que, na minha opinião, tenha mais falhas do que acertos, é certo que algumas páginas podem te marcar pela sua vida e você possa experimentar sentimentos estranhos durante a leitura. É uma noite de Natal. Algumas famílias saem para se alegrarem. Um homem sozinho, que aparentemente não gosta da festividade, caminha para casa. Numa rua sem pessoas, nega a possibilidade de encontrar o Papai Noel num tom de deboche. De repente, avista um homem em frente ao seu apartamento. É assim que termina mesmo. Quando se lê pela primeira vez, você fica tipo, cara, e aí? Acaba desse jeito mesmo? Enfim, se isso tivesse sido um relato e talvez tiver acontecido apenas na cabeça do sujeito, realmente talvez fique mais legal, já que ele pode ter se iludido e não ter visto nada, mas pensar ter visto. Enfim, uma experiência assustadora para quem escreveu a carta. Afinal, o mangá é baseado em relatos de fãs e lendas urbanas japonesas, apesar de não sabermos a veracidade desse conto. 1993, Distrito de Sujinami, Asagawa, Tóquio. Um homem está viajando de trem com um mapa, ao que parece, demarcando a quadra mágica, um tipo de reino ou sei lá. Ele descreve brevemente como a cidade é esquisita e os becos sem saída, que pensava que não existia. Num desses becos, olha para o lado e vê um aviso, objeto, algo do tipo escrito língua francesa. Ele olha e pensa, o que tem a língua francesa? Sim, é só isso. Tipo, lembrando que é um mangá de terror, hein? Eu separei esses 2 capítulos porque acho que sintetizam os principais erros da obra. Na real, essa porra não causa medo em ninguém. Será que o autor, Masaaki Nakayama, tinha alguma preocupação de manter a maior fidelidade possível dos relatos dos fãs? De repente, seria mais assustador se o nosso ponto de vista fosse de dentro do apartamento, ou que o protagonista desejasse encontrar o Papai Noel e aí viesse um monstro de gorro, sei lá. Às vezes também é muito difícil entender as referências, tendo em vista que os mitos fazem parte da cultura japonesa, se duvidar até regional. E essa é uma dessas histórias sem pé nem cabeça e quem lê sente que perdeu parte do seu tempo. Pesquisando, Laputa parece ser uma ilha voadora num livro de 1726 do livro As Viagens de Gulliver, de autor irlandês. Mas eu ainda continuo sem saber o que isso tem a ver com a língua francesa. De qualquer modo, vamos para os capítulos bons para fazer uma crítica justa no final. Você provavelmente já ouviu falar nisso. Você sabe o que essa placa quer dizer? Significa atenção, mas ainda mais precisamente, diz atenção para alguma coisa. Então,
Em que exatamente precisamos prestar atenção? Se você ver uma dessas na estrada de uma montanha, você realmente deve tomar cuidado. Esse capítulo é simples e eficiente, sabe? Simples, pois consegue ter um texto criativo mesmo sem personagens, e eficiente porque te prende na dúvida do que realmente ele quer dizer e na comparação dos dois quadros. É claro que não tem nada de diferente, mas você realmente fica alguns minutos tentando achar alguma coisa. Pô, e isso é legal demais. Imagina a dificuldade de criar um conto sobre algo no cotidiano sem personagens e tipo de uma placa, tá ligado? Não é um objeto comum de terror como uma faca ou agulha, sei lá. Quando você se lembra de sua infância, você se vê sozinho em casa, você se vê deixado para trás. Engraçado. Esse capítulo depende do quanto o leitor consegue se identificar. A companhia começa a tocar cada vez mais forte enquanto a criança responde, ficando mais raivosa. A tela se aproxima e causamos, a partir do ponto de vista de quem observa, um susto nele. Até acho que poderia ser feito de uma forma mais surpreendente, mas eu gosto do risco de se escrever uma história de terror à luz do dia, sabe? Enfim, não tenho muito o que dizer dessa, porque depende da sua identificação e gosto por algo surpreendente e criativo, mesmo que ainda um pouco bobo, já que poderia ser melhor. Escolhi esses capítulos porque eu acho que eles sintetizam os erros e os acertos da obra. Então, Fuano-Tane é superestimado? Sim, com certeza. Dizer que não causa horror nas pessoas é muito relativo, já que isso depende de cada pessoa. Mas a verdade é que pode ser definida apenas como um passatempo ou uma obra que compartilha histórias e experiências. Eu não duvido nada que ela tenha aparecido no meio de revistas ou no final delas, sabe? Tipo um adendo. Não podemos esquecer que na época de publicação, 2004 a 2008, a internet ainda não era tão usada como esse meio em massa de comunicação imediata. Poxa, se você tá falando que é um mangá superestimado e que na realidade nem causa tanto terror assim, por que então eu deveria ler? Aí é que tá, porque essa minha recomendação não é com base necessariamente no medo que você possa sentir lendo, a não ser que você seja que nem eu, que sou um medroso do caralho, mas sim num conjunto de contos rápidos, divertidos e que te fazem pensar em algo mais. É cansativo sempre os mesmos temas de palhaço, assassino, serial killer e por aí vai. E esse mangá foge disso. Por isso, aconselho que, caso não queira ler tudo, porque a maioria dos capítulos são uma droga, pelo menos pesquise quais são os melhores e tente se conectar com a situação talvez possível, da mesma maneira que o autor tentou criar vínculos com seus fãs. Normalmente, os capítulos mais curtidos são o segundo, terceiro, quinto, sexto, oitavo e, no meu caso, 34, 60 e 69.